Bom, vamos falar hoje aqui sobre o quanto eu precisei juntar, como é que eu fiz, a minha trajetória para conseguir ter uma tranquilidade financeira e o que você precisa fazer, porque baseado no que eu já fiz, eu acredito que você possa pelo menos ter um guia, um caminho do que você pode, você precisa fazer para conseguir chegar num patamar similar. Talvez você esteja até num patamar superior ao meu, talvez inferior, você vai conseguir entender aqui. Mas eu quero a gente trazer uma reflexão, porque às vezes eu vejo muitas pessoas ter uma confusão mental sobre o quanto juntar, aonde investir, o quanto eu tenho que juntar para poder ter tranquilidade financeira, liberdade financeira, a renda passiva que eu desejo. Na prática, muitos de vocês devem ter vivenciado já isso. Na prática, ela é muito diferente da teoria. A gente tem necessidades pessoais, a gente às vezes quer surgem imprevistos, e muitas vezes os investimentos vão ficando sempre para depois, porque os imprevistos, necessidades, elas são mais de curto prazo. E investimentos para longo prazo, né, que são para renda passiva, são de longo prazo. E a gente tende, naturalmente, a abrir mão dos nossos objetivos de longo prazo para atender o que é necessário agora. E aí o que acontece é que gera uma frustração muito grande da pessoa ver que não consegue construir aquele patrimônio, aquela renda passiva, manter aquela consistência de aportes para construir o que ela estava planejando. Então, você vai ver que talvez investir, seguir as coisas que eu falo aqui nesse canal, talvez não seja para você. Não é que não seja para você, tá? Investir é para todo mundo, mas talvez não seja o momento para você fazer isso. Primeiro ponto, tá? Pra gente conseguir ter a liberdade, não é nem liberdade, mas a tranquilidade financeira, se sentir confortável com as nossas finanças e saber que tá tudo no seu tempo e caminhando ali na velocidade que deve acontecer. A gente antes precisa cuidar do básico. Não adianta você querer começar a investir, esse é o primeiro ponto, tá? E eu vou te mostrar os níveis de liberdade financeira que a gente pode conquistar. Mas o primeiro ponto, a gente tem que conquistar o básico, que é, cara, não dá pra você às vezes não ter um plano de saúde, se você tem dependentes, não ter um seguro de vida, você não ter o básico e querer ficar investindo, não ter uma reserva de emergência e querer ficar investindo. E muitas vezes você, assim, constrói isso primeiro, tá? E muitas vezes você também não tem renda o bastante para fazer sentido você buscar uma liberdade financeira. Quando você tem muito pouco dinheiro para investir, seja porque você ganha pouco ou porque você gasta muito, de qualquer forma que seja, se você gasta muito, que não seja de forma irresponsável, porque realmente tem muitos gastos, tem pessoas que dependem de você, tem uma família, uma série de coisas. E você tem que buscar sempre aumentar a sua renda. Isso é mais importante do que você buscar investir, tá? Você pode guardar um dinheiro, que pode ser bom você guardar um dinheiro, mas com foco, às vezes, em montar um negócio, em investir em alguma coisa que aumente a sua renda e não um investimento para pensar em renda passiva para daqui 30 anos. Então busque, primeiro, aumentar essa sua renda, se especializar em alguma coisa. Esse tipo de investimento, tá? Que não seja exatamente investimentos no mercado financeiro. Isso é muito importante. Às vezes você quer até mesmo comprar uma casa para você, porque você ou a sua esposa, ou seu marido, não sei, a sua família quer ter essa tranquilidade, vocês têm um desejo de ter uma casa própria. Então faça um investimento numa casa também. Obviamente, uma casa muitas vezes é um investimento que leva muito tempo para você conquistar. Pode ser que demore muito, e você pode fazer as duas coisas em conjunto, mas não deixe de fazer isso, tá? Porque a gente tem que ter objetivos muito claros aonde a gente quer chegar para poder determinar onde vamos aplicar aquele dinheiro para que atenda aquele objetivo. Então tem que tomar cuidado, às vezes, investir para a renda passiva, quanto patrimônio você tem que ter, quanto dinheiro tem que juntar para conseguir ter uma tranquilidade financeira. Nem sempre é isso. Às vezes você apenas ter numa casa própria, você ter o seu básico atendido, uma reserva de emergência robusta e ter seguro, plano de saúde, essas coisas básicas atendidas, muitas vezes já é o bastante para você se sentir tranquilo financeiramente. Você não precisa de muito mais do que isso de dinheiro guardado para se sentir tranquilo. Às vezes já é o bastante. Mas a gente pode botar aqui, então, os patamares de renda passiva. O primeiro, antes, é isso. Busque aumentar a sua renda. Eu comecei a investir, quando eu comecei a investir, eu tinha uma renda pequena, baixa. Eu estava estudando na faculdade ainda. Tinha uma renda pequena. Tudo que eu investi naquele momento, eu aproveitei muito pouco até hoje. Porque tiveram momentos que eu tive que tirar esse dinheiro, eu tive que parar de aportar. Aí eu usei esse dinheiro para outras coisas. Eu não consegui montar o caminho. Quando que eu consegui, de fato, começar a juntar um percentual da minha renda ali, todos os meses, regrado, todo mês aplicando, com o objetivo, sim, de
conquistar uma renda passiva, que é ali que possa me trazer uma liberdade, uma tranquilidade, quando eu consegui fazer isso? Quando eu comecei a ter uma renda maior, quando eu criei novas fontes de renda, de forma que eu pudesse ter muito mais previsibilidade e tranquilidade, que eu conseguia atender minhas necessidades básicas e ainda fazer o dinheiro sobrar. Você também precisa de organização, porque o quanto que você gasta é praticamente infinito, né? Eu poderia sair do apartamento que eu moro hoje e morar numa casa gigantesca de 6 quartos. E aí não conseguia juntar dinheiro. Mas aí é questão de ter também coerência nas coisas. Mas eu não abro mão do conforto, eu moro num bom bairro, num bom apartamento, que é até maior do que eu precisava. Mas tá tranquilo, é o que eu quero. E eu consigo juntar dinheiro mesmo assim. Por quê? Porque eu trabalhei essa base anteriormente. Porque eu consegui juntar, hoje tenho 3 negócios, tenho outras várias fontes de renda, que eu até perco as contas às vezes. Tem esse canal aqui, tem o YouTube, tem vendas de consultoria, de produtos, de cursos, eu tenho empresa de BPO financeiro, eu tenho investimentos também com várias fontes que trazem também essa renda. Olha o gato quebrando a casa. E então construir uma estrutura básica que me permitiu poder investir com consistência mensalmente. Então, sem isso, você não vai conseguir. Eu já vou te deixar bem claro, tá? Porque você vai acabar abrindo mão desses investimentos em algum momento. A jornada é muito longa. Às vezes você vai ter um lapso ali de responsabilidade, vai tirar o dinheiro e comprar o iPhone do momento, sendo que você não podia. E vai acabar estragando isso. Ou você vai querer assim, não, vamos mudar, cara, não aguento mais essa casa aqui. Aí você aumenta muito a sua despesa e você não consegue mais agora investir como você conseguia antes. E às vezes até vai ser necessário você resgatar a parte dos investimentos porque você acabou ficando sem dinheiro. E aí agora o segundo ponto, tá? Quando você começa a juntar dinheiro mesmo, e isso é muito importante, é a gente juntar essa reserva de emergência. Eu diria que o primeiro patamar, o primeiro degrau agora para você conseguir já ter um dinheiro guardado e sentir já um grande conforto financeiro é quando você junta pelo menos, tá? 3 meses das suas despesas mensais numa reserva de emergência. Essa conta é fácil de fazer para saber o quanto você precisa. Olha as suas despesas, pelo menos despesas fixas, tá? Pelo menos o que você não pode abrir mão. E você vai olhar, porque assim, pô, você gasta às vezes R$ 1.000 por mês em restaurantes. Isso aí, se a coisa apertar, você consegue travar. Mas aluguel, se tiver escola dos seus filhos, pelo menos comida do supermercado você tem que comprar, você não pode passar um mês sem comer. As contas da casa, como água, luz, telefone, internet. Faça esse levantamento, veja o quanto que você gasta por mês com essas coisas que você não pode cortar, não pode abrir mão de jeito nenhum. Pelo menos no curto prazo, tipo um imóvel, um aluguel, você pode até se mudar para um lugar mais barato, mas não consegue fazer isso hoje para amanhã você começar a pagar mais barato. Leva um tempo para isso. Olha o seu custo de vida hoje. E aí você vai olhar esse valor e vai multiplicar por 3. E você vai chegar no valor. Pode ser que seja 5 mil esse custo de vida, então você tem que juntar R$ 15.000 na reserva de emergência. É o primeiro degrau, você fica tranquilo. Se você gasta somente 3, então 9. Se você gasta 10, então 30. Olha isso aí. Esse é o primeiro patamar. E, cara, isso dá um conforto muito grande quando você consegue conquistar isso. Porque você sabe, se tiver o pior cenário possível, o que é muito difícil caso você tenha feito a base que eu falei antes. Por exemplo, tô meio gripado, então às vezes dou umas travadas. Diversas fontes de renda. Porque se tem somente uma fonte de renda, ela pode parar. A não ser que você seja, sei lá, um concursado. Mas se você é um trabalhador, às vezes CLT, ou pior, se você é um freelancer PJ, que nem rescisão você tem se você perder sua renda, você pode viver pelo menos 3 meses. É o tempo de você poder construir uma nova renda, ou conseguir um novo emprego, ou começar a prestar algum serviço. Você tem 3 meses ali de sobrevida para você ficar tranquilo. Você sabe que você pode sobreviver da forma que você sobrevive, somente cortando luxos, por 3 meses. Isso te dá uma segurança muito grande. Até mesmo de você poder buscar novas fontes de renda, porque você sabe, cara, eu vou sair desse emprego que eu odeio, eu acho que eu ganho muito pouco, eu acho que eu consigo prestar tal serviço que eu vou ser melhor remunerado por isso. E você sabe, eu posso fazer isso, eu tenho 3 meses para conseguir fazer isso. Então vou começar a tentar, vou pedir minhas contas, vou cair fora. Antes você já, logicamente, não vai fazer de forma irresponsável, já buscar novos clientes, vai tentar oferecer o serviço. Depende muito, né? Pra você ver assim, cara, eu consigo. E aí você vai lá e pode fazer isso. Então isso dá um conforto muito grande. O segundo patamar que eu anotei aqui é quando você já começa a construir sua renda passiva. Isso você tem que ter construído o resto antes, tá? É um processo. Então às vezes leva tempo. Despesas e outra coisa também, tá? Que eu tava esquecendo de falar. Quando você tá com todo o básico pronto,
diversas fontes de renda e você às vezes pode buscar um novo trabalho, um novo emprego, uma nova fonte de renda que você acredita que possa ter um potencial maior, você começa a observar que você não ter começado a juntar sua renda passiva anteriormente, não ter feito aqueles aportes mensais, às vezes você fica se martirizando por isso, pensando, caramba, eu tô aqui deixando o tempo passar, eu não tô investindo para longo prazo, e agora eu tô perdendo tempo, é melhor fazer isso logo. Calma, porque quando você faz toda essa base anteriormente que eu falei, muitas vezes você começa a ganhar muito mais dinheiro. E aí você vai ver que se você tivesse juntado 10% da sua renda anteriormente, seria nada perto do que você pode aportar hoje. Que às vezes sua renda aumenta 2, 3, 4, 5 vezes muitas vezes. E aí você começa a ver que você agora tem uma capacidade de aporte muito grande. E tudo que você deixou de aportar no passado não é tão significativo quanto o que você pode aportar hoje. Se você monta um negócio, às vezes, pode ser que você venda a empresa e receba 10 milhões de reais, mas isso leve 20 anos para acontecer. Só que você pensa, pô, se você juntasse 10% da sua renda durante esses 20 anos, você não ia ter 10 milhões de reais. Então, às vezes, o patrimônio chega de uma vez. Então, só que você não consegue contar 100% com isso. É difícil você prever onde sua vida vai estar daqui 20 anos. Então, você vai construindo alguma coisa ali antes disso. Mas tem essa base antes preparada. Eu já passaram muitos clientes por mim que eles nunca juntaram nada, nem um dinheiro, nem um centavo. De repente, o cara vendeu um negócio que ele tinha e recebeu, às vezes, 5. Eu já vi pessoas que receberam 15 milhões de reais que não tinham nada anteriormente. Eles não tinham investimentos antes. Não no mercado financeiro, eles tinham assim, imóveis, aí comprou um apartamento para a filha quando ela fez 18 anos. Faziam esse tipo de investimento, né? Que é um investimento ali que não gerava renda, mas era um bem, um ativo que a pessoa tinha. Mas o cara conseguiu 20 milhões, aí pronto, tá resolvido a vida dele. Agora ele pode se aposentar tranquilamente, mesmo sem ter investido nada anteriormente. Então, às vezes, a vida é assim, né? Só que, logicamente, você acaba sendo um pouco responsável se você souber ter esse conhecimento hoje e ficar contando com, vou vender minha empresa que nem existe daqui 20 anos. Também não é assim. Mas saiba que essas coisas acontecem. Só que para isso acontecer, você tem que ter aquela base que eu falei no início do vídeo pronta. E aí o segundo patamar aqui para a gente ter essa renda passiva, ou a tranquilidade, é quando a gente já tem um valor investido, que a gente consegue pelo menos cobrir as despesas fixas essenciais. Aquelas mesmas despesas que eu falei, você ter pelo menos 3 meses na reserva de emergência. Quando você tem pelo menos 3 meses, você já pode pelo menos começar a investir para longo prazo, uma parte da sua renda. Primeiro você constrói aqueles 3 meses, depois você pode ir fracionando seus aportes. Uma parte vai para a minha renda passiva, outra parte para a reserva de emergência e outra parte para outras coisas. Você quer trocar de carro, ou comprar um imóvel, você tem que dividir as caixinhas, tá? Mas tem um momento que você tem que começar a construir isso. E aí você vai e olha, opa, já posso cobrir, minha renda passiva já cobre minhas despesas fixas. Então, mesmo que eu não tenha nem reserva de emergência e eu perca a minha renda, somente os meus investimentos conseguem cobrir isso. Não que você vai fazer isso, até porque esses investimentos você quer continuar que eles cresçam. Você não quer começar a resgatar ele ainda. Esse é somente o primeiro patamar. O segundo, no caso. Você vai manter sua reserva de emergência. Se surgir uma emergência, você vai usar a reserva de emergência, não os investimentos para isso. Mas você já sabe que pode cobrir. Como é que você sabe quando que já pode cobrir? É muito fácil. Você vai pegar o valor das suas despesas fixas essenciais. Pega a calculadora aí e faça isso, vai ver, é muito fácil. Qual que é o valor? É 5, 10, 15 mil? Multiplica isso por 240. Somente isso, por 240. Se é 5 mil, vou fazer aqui agora. Se é 5 mil os seus custos fixos mensais e você multiplica por 240, a gente chega em 1,2 milhões. Você juntou 1,2 milhões e você chegou aqui. Você vê, demora, leva tempo. Mas lembra, isso aqui você já construiu a base antes. Então você conseguir juntar esse valor aqui fica mais fácil, fica mais rápido. Muitas vezes sua renda já aumentou, você está ganhando mais dinheiro. Então por isso que às vezes a pessoa fica com uma pressa louca, com 20 anos de começar a investir para a aposentadoria. Eu acho errado, é melhor você trabalhar a base antes. Despesas fixas. Se é 5 mil, você faz isso. Veja aí, se é 3 mil para você e multiplica por 240, vai chegar em 720 mil reais. Chegou nisso, chegou nesse patamar. Você está muito tranquilo. Você já está quase que aposentado, a gente pode dizer. Não que você vai se aposentar e ficar o dia inteiro no sofá vendo Netflix, mas você pelo menos sabe que se você quiser fazer isso, você tem essa possibilidade. Mas por enquanto é o básico, é só despesas fixas, não tem luxo, né? Então você sente necessidade de ter que estar ainda ativamente trabalhando. Só que isso aqui leva tempo, é difícil construir esse patrimônio, mas lembre, isso aqui só vai mesmo receber
lá na frente. Você não espere ter esse patamar aqui com 30 anos de idade, com 40. A não ser que, lógico, você consiga ganhar muito dinheiro. Aí o terceiro patamar é despesa total na sua renda passiva. Agora é todo o seu custo de vida. Antes era somente custo fixo. Agora é tudo que você gasta no mês, incluindo os seus luxos. Pega esse valor e multiplica por 240. Aí você está muito tranquilo já. Aí você já sabe que você pode viver 100% pleno. Aí o quarto patamar, que eu diria que aqui é onde você pode parar. Por quê? Existe um limite do quanto de dinheiro é bom ter. Porque pensa o seguinte, pega esse raciocínio. Se você tem pouco dinheiro, é ruim. Isso traz infelicidade. Porque às vezes você não consegue nem trazer segurança, nem conforto, nem nada para você e para as pessoas à sua volta. Se tem muito dinheiro a ponto de ser bilionário, também é ruim. Você começa a confiar nas pessoas à sua volta, você acha que as pessoas são interesseiras, começa a ter briga de família, começa a brigar com seus filhos, com a sua esposa, e começa... Sua vida vira uma empresa. Você perde a humanização. Eu conheço histórias de várias famílias que quebraram, dilaceraram, de irmãos que não conversam entre eles, pais e filhos que não conversam entre eles, depois que o patriarca, o cara que se tornou bilionário, morreu e deixou uma herança que teve que ser dividida. Às vezes o cara teve 3 esposas e aí começa a confusão do caramba. Se o cara não fosse um bilionário, eu aposto que as pessoas todas estariam conversando e vivendo de forma harmoniosa. Só existe a confusão e acabou a família porque o cara era bilionário. Porque estão brigando por dinheiro. Se não existisse esse dinheiro, todo mundo estava vivendo, construindo sua vida juntos. Então, para você ver, existe um limite, até um ponto que começa a ser ruim já ter dinheiro. E aí, esse ponto, eu diria que, qual que é esse meio termo? Eu diria que é você conseguir pelo menos a sua renda total na sua renda passiva. Óbvio que isso varia também, às vezes você nem está satisfeito com sua renda, mas lembra, você não está satisfeito porque muitas vezes você não está com aquele básico que eu falei no início pronto. Agora, se você tem uma renda bastante, de poder ter seus luxos hoje, de poder viajar quando você quer, você, às vezes até tem que ter um pouco de organização, você não pode simplesmente pegar um avião agora e ir embora, mas está tranquilo, você vê que você está vivendo bem, e você ainda consegue juntar dinheiro para investir. Chegou nesse patamar que eu levei muitos anos, eu tenho acho que 32 anos, levou um tempo para chegar aqui e ralei pra caramba para chegar lá. E ainda não estou 100% satisfeito. Eu ainda quero conseguir ter uma renda maior para conseguir acelerar esse processo. Mas o dia que conseguir, por exemplo, de renda passiva, a renda total e não mais as despesas, aí sim eu diria que esse é o último patamar e buscar mais do que isso, você tem que saber qual que é o ponto final, a linha de chegada. Você tem que determinar isso, porque senão você vai querer juntar dinheiro e nunca vai parar. Porque sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém com mais dinheiro, sempre vai fazer sentido na sua cabeça juntar um pouco mais de dinheiro, esperar um pouco antes de você começar a resgatar a sua renda passiva, porque às vezes, não, se eu esperar mais um pouco, investir mais um pouco, eu posso conseguir mais dinheiro, vou viver mais tranquilamente. Você tem que saber o ponto para parar. São vários os casos de pessoas que passam a vida inteira juntando dinheiro e não conseguem parar. Quando chega, isso é um problema que é difundido entre planejadores financeiros. Às vezes o problema da pessoa, tem pessoas que o problema é não conseguir juntar dinheiro e tem pessoas que o problema é não conseguir parar de juntar dinheiro. A pessoa não consegue viver daquela renda que ele construiu, ele não consegue parar, ele não consegue usar o dinheiro. A pessoa se sente mal, porque ela passou décadas juntando e agora se sente mal em querer usar o dinheiro. Você tem que saber o ponto final, aonde que você tem que parar. Então, algo próximo de uma renda que você se sinta confortável é esse ponto final. É você saber, cara, eu cheguei aqui, até posso juntar mais se eu quiser, mas chega, tá bom. É aqui que eu vou estacionar. Saiba determinar esse ponto final. E quando você souber qual é o valor que você quer receber por mês, faça essa conta. Pega esse valor e multiplique por 240. Então é isso. Eu diria que esses são os 5 patamares, né? O primeiro é você determinar, vamos recapitular tudo, aquela base, você ter seguro de vida, plano de saúde, você ter conseguido já se organizar, se quiser ter um imóvel, ter um imóvel, se você quiser ter, pelo menos conquistar uma renda que te deixe confortável. Esse é o primeiro passo. Invista em você, em criar, em gerar novas fontes de renda, até você chegar num patamar que comece a deixar você confortável. Aí depois você vem para 3 meses na reserva de emergência, depois despesas fixas essenciais na renda passiva, depois despesa total na renda passiva e por último a sua renda total na renda passiva. Eu diria que é isso.
multiplique aí por 240. Mas esse vídeo é mais uma reflexão mesmo, com uma pequena parte prática, e espero você no próximo vídeo.